Olá, estamos no terceiro vídeo da disciplina de Educação Financeira, que está sendo ministrada pela professora Sueli, na Unesp Campus Bauru. Bom, como conversamos no vídeo anterior, esse vídeo vai ser dedicado à demonstração das fórmulas. Primeiro nós vamos demonstrar a fórmula da soma dos termos de uma PG finita, como conversamos no vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre essa fórmula, vamos ver como chegar até ela através da demonstração. Falamos sobre a fórmula do termo geral, onde qualquer termo é escrito como primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Então, o A4 é o A1 vezes a razão elevada a 4 menos 1, que seria 3. O A8 seria o A1 vezes a razão elevada a 7, e assim por diante. Certo? Então, o segundo termo é o A1 vezes a razão elevada a 1. O A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. O AN é o A1 vezes a razão elevada a n menos 1. E a soma dos termos é exatamente você somar os termos um a um de uma progressão geométrica. Então, é o A1 mais o A2 mais o A3 mais o AN, certo? Agora, vamos substituir, a ideia é substituir o termo geral para cada um dos termos a partir do segundo. Então, como nós podemos observar, o segundo termo é o primeiro vezes a razão. O terceiro termo é o primeiro vezes a razão ao quadrado, e assim sucessivamente até o AN, que é o A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Pois bem, feita essa substituição, nós ficamos com esta equação. Sn igual a 1, mas aí no lugar do segundo termo eu coloquei A1 vezes Q, depois o terceiro termo A1 vezes Q ao quadrado, até o último termo que seria A1 vezes Q elevado a n menos 1. Nesta equação, nós vamos multiplicar ambos os lados, ambos os membros dessa equação, por quê? Pela razão. Multiplicando pela razão, eu vou ficar com o primeiro membro como sendo Q vezes Sn. O segundo membro, cada uma das parcelas vai ser multiplicada pela razão. Então, a primeira parcela, que era A1, vai ficar 1 vezes Q. A segunda parcela, que era 1 vezes Q, vai ficar 1 vezes Q ao quadrado. Até a última parcela, que era 1 vezes Q elevado a n menos 1, vai ficar 1 vezes Q elevado a n. A ideia agora é subtrairmos membro a membro essas duas equações. Então, subtraindo membro a membro, nós vamos ter exatamente o seguinte. O lado esquerdo vai ficar Sn menos QSN. Mas o lado direito, quando eu subtraio, eu tenho termos semelhantes, termos iguais, que vão ser transformados em zero. Vai dar zero, A1 vezes Q menos A1 vezes Q dá zero, A1 vezes Q ao quadrado também, que é A1 vezes Q ao cubo do mesmo jeito, até o A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, do lado esquerdo, nós sobramos com Sn menos QSN igual a 1 menos A1 vezes Q. Bom, observe que do lado esquerdo desta equação final, nós temos Sn menos QSN, eu vou colocar o Sn em evidência. E do lado direito eu tenho A1 menos A1 vezes Q elevado a n, também vou colocar o A1 em evidência. E com isso eu consigo chegar até a fórmula que nós comentamos inicialmente, que é Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Vamos guardar essa fórmula, que nós vamos precisar dela para daqui a pouquinho. Bom, vamos lá para o conceito de séries uniformes, que são séries que consistem numa sequência de recebimento ou pagamentos cujos valores são iguais. Então, são iguais os valores de pagamentos e de recebimentos, e também nós vamos trabalhar com taxas iguais a cada uma das capitalizações. Ok? A capitalização que nós vamos estudar é a imediata, de renda imediata ou postecipada, ou seja, são pagamentos que são feitos mês a mês, ok? São pagamentos que são feitos mês a mês, então, para cada mês você vai ter uma rentabilidade, semelhante ao exemplo que nós vimos no vídeo número 1. A ideia é nós somarmos esse montante. Qual vai ser o valor final de pagamento somando esse montante aqui? Bom, somando esse montante, observe que a parcela P, que é fixa, a cada mês é depositado exatamente esse P, ele aparece em cada uma das parcelas desse montante. Então, eu vou colocar esse P em evidência. Agora, observe que o que ficou entre colchete representa uma PG de razão 1 mais I. Tá? É uma PG de razão 1 mais I. Essa PG, nós podemos encontrar essa soma utilizando exatamente a fórmula que nós acabamos de demonstrar. Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1.
Como isso vai ficar? Bom, substituindo os valores que estão na soma, primeiro termo, a razão, o primeiro termo é 1, a razão é 1 mais i, né? E o n é a quantidade de termos que nós estamos somando. Nós chegamos até a expressão 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. Ok? Dessa forma, o montante após n depósitos é igual a P, foi aquele P que nós tínhamos colocado em evidência, vezes 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. Então, essa é a fórmula que nós conseguimos encontrar exatamente o montante final depois de uma aplicação por n períodos a uma taxa fixa. Voltando ao nosso exemplo lá do vídeo número 1, onde nós tínhamos uma série de pagamentos, no caso de depósitos de R$100 a uma taxa de 7%, e o exercício queria saber, após, no quinto depósito, qual era o montante de depósito. E aí nós podemos aplicar diretamente essa fórmula de montante. O montante é igual à parcela, que é 100, 1 mais i, a taxa de 7%, durante 5 meses, né? E aí o cálculo feito, chegamos aos mesmos 575,07. Então, guardem esta fórmula que representa exatamente o montante que você pode encontrar depois de uma série uniforme de pagamentos. Agradeço, até o próximo vídeo, até mais. Genericamente, as séries uniformes podem ser representadas de acordo com a seguinte figura. Então, nós temos aqui uma carência, que seria, digamos, o período inicial, e a partir do primeiro mês começa a aplicação de parcelas de pagamentos iguais, podemos chamar de recebimentos ou pagamentos, ou até mesmo de prestações.